Como título de hoje da nossa prática, Jesus chamou, com base bíblica, em Mateus, capítulo de número 10, versículos de 1 a 8. Glória seja dada ao nome do Senhor. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em casa de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Louvado seja o nome do Senhor. Já no versículo 1, e nós gostamos de fazer sempre a nossa prática de maneira expositiva, versículo a versículo, para a glória do Senhor, traz aí do chamado que o Senhor Jesus deu aos 12 discípulos para então começar o ministério de Jesus e a igreja, a tipologia dos 12 na terra. Também entendemos que o Evangelho de Mateus, ele é a tipologia do leão. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus e a simbologia do Evangelho de Mateus é o leão. Bem, quando o Senhor Jesus ele compara o seu Evangelho à figura do animal leão, a primeira coisa que vem à nossa mente é que nos nossos dias, nem nos dias de Jesus, ninguém tinha um leão na sua casa, não é verdade? Dá a entender que é um animal feroz, selvagem, indomável e de difícil trato. Esse é o Evangelho de Mateus, feroz, que quando tem que atacar, ataca, e que impõe respeito como a figura do leão. Não dá para brincar com o Evangelho de Mateus, não dá para brincar com o Evangelho de Jesus, por assim dizer. É por isso que ele aparece aí na tipologia do leão. Glória a Deus. Lembrando também que Jesus é a representação do leão da tribo de Judá. Nesse versículo 1, temos aí o chamado de Jesus. Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade. Bem, quando olhamos para esta narrativa, nós vamos observar que Jesus chamou e enviou para difundir o evangelho do reino. Sempre quando Deus quer difundir o seu evangelho, sempre quando ele chama, ele capacita, e junto com o chamado vai os dons espirituais. Melhor dizendo, melhorando a frase, vai autoridade e poder junto com aquele que recebe o chamado. Bem, você tem aí o chamado, você tem aí quem foi chamado, você tem aí a responsabilidade de quem foi chamado, e você tem aí os poderes dados pelo Espírito Santo àquele que foi chamado. Ora, logo você entende que quando Deus chama, ele lhes outorga poder espiritual para que este que recebe o chamado, sendo ele revestido de poder, vá fazer a obra do Senhor. Só pelo fato de ser poder de Deus
e não do homem, já causa arrepio. E também se observa que Deus, Jesus, deu-lhes autoridade. Para que será que deu? Não é verdade? Sobre tudo. Aleluia. Por que será que ele deu autoridade? Deu autoridade para que, então, o reino fosse junto com sinais, junto com aquele que estava sendo enviado. No versículo de número 2, diz a Bíblia, são os nomes dos apóstolos, está no versículo 2, no 3 e no 4. Ora, quando ele chama isso aqui, é de arrepiar. Quando ele chama, irmãs, ele anota numa planilha ou num livro os nomes daqueles que são chamados. Ora, pode ser que desista e olhe para trás, lá estará o nome. Pode ser que abandone, lá estará o nome. Ele registra tudo. Por que será que Jesus, ao chamar e delegar poder e dar o seu poder, anota o nome? Logo se entende que ele vai cobrar. Aleluia. Cabe aqui, então, abrir um parênteses na figura do leão, quando a gente ouve Jesus falando: o que você está fazendo com o ministério que Deus te deu? Quando você recebeu de Deus a delegação para ir, ele anotou o seu nome lá. Você foi vocacionado, você foi chamado, você recebeu o poder. Talvez você tenha medo de enfrentar enfermidades terríveis, talvez diante de um diagnóstico onde não há cura, não há resultados, você tenha se acovardado. Mas lembre-se, ele deu autoridade sobre tudo, todas as coisas. Diga-se de passagem, o nome de Jesus está sobre o nome de todas as coisas. Bem, talvez você esteja com medo dos demônios, aleluia, de enfrentar uma situação. Ora, Jesus deu autoridade, aleluia, para você usufruir em favor da obra. Não deu a você para seu benefício. É por isso que não se deve ter medo de enfrentar nem as enfermidades, nem os demônios, porque não é você que enfrenta, é você instrumento de Deus em o nome de Jesus com o poder dele. Aleluia. Por isso não se deve temer, mas lembre-se, ele anota o nome. Quando ele anota o nome, se entende que ele vai cobrar. Por que será que ele anotou o nome dos 12 apóstolos? Ele nominou aqui o nome dos 12. Aleluia. Será que Jesus queria um relatório? Será que Jesus os chamaria para um acerto de conta? O que vocês fizeram? O que aconteceu? Será que Deus é brinquedo? Só olhando essa relação, aleluia, anotada aqui na Bíblia, da relação daqueles que foram, não dá temor de receber o chamado e estar de braços cruzados, acomodados num banco, amarrados talvez por pastores que têm ciúmes de você? Será que você não se arrepia? Quem anotou o seu nome quando te chamou não foi pastor, foi Deus. Aleluia. E o que você está fazendo para o Senhor? Você recebeu a consagração, talvez por indicação humana, mas se a vocação está na tua vida, o que você recebeu vem de Deus. Você recebe de Deus e vai se acomodar, se acovardar? Lembre-se, ele anotou aqui o nome dos apóstolos. E quando ele vocaciona, vamos dizer assim, não vou dizer quando chama, quando é consagrado, quando é indicado, não, eu vou dizer quando ele vocaciona alguém. Vocação vem de Deus, não vem dos homens. Quando ele vocaciona alguém, fica registrado lá a vocação e ele vai cobrar sem exceção.
Ah, mas eu sou filho do fulano. Não interessa. A vocação recebeu de Deus, você tem que trabalhar e fazer a obra do Senhor de maneira destemida. Versículo de número 5. Jesus enviou os 12 e disse: não ireis pelo caminho dos gentios. Ele deu uma ordem. Não vai pelo caminho dos gentios, mas hoje é o que a gente mais vê em tudo que é lugar. As igrejas indo na direção dos gentios, as igrejas copiando o que está lá no mundo para fazer lá dentro da igreja. As modas, os rituais, as tradições, trazendo para dentro da igreja, trazendo situações onde eles dizem: vamos fazer de tal maneira, porque fazendo de tal maneira, nós vamos atrair os jovens para a igreja. A única coisa que deve atrair alguém para dentro da igreja é o poder de Deus, não o caminho dos gentios. Caminho dos gentios aqui só servia como direção e ordem de Deus, como alvo, como foco de pregar o evangelho. Se o gentio carece de salvação, quem tem que se adaptar aos moldes do evangelho é o gentio, e não o cristão se adaptar aos moldes do mundo, o que estão fazendo lá fora, trazer para cá, porque aqui nós iremos atrair, aleluia, quem quer que seja. Não funciona assim. Jesus diz: não vão pelo caminho dos gentios. Que caminho nós temos que ir? Nós temos que ir para o caminho chamado conceito Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o Senhor deixa aqui intrínseco uma ordem. Não vão no caminho dos gentios. Aleluia. Nem entrei na cidade dos samaritanos. O que estão fazendo hoje, não é verdade? Nós precisamos pregar e viver o evangelho como o evangelho tem que ser. O evangelho não pode se adaptar, como aqui traz, voltando ao início da nossa prática, como o evangelho traz aqui a figura do leão. Você já viu o leão se adaptando na cidade? Você já viu algum leão andando nas praças, nas ruas da cidade? Claro que não. O evangelho, ele não se adapta ao mundo. É o cristão que deve se adaptar ao evangelho. E quem quer que seja, tem que vir para o evangelho mudando as suas práticas, mudando os seus rituais, os seus conceitos, mudando tudo, deixando tudo para trás e vivendo em novidade de vida. É isso que Jesus quer dizer. Vocês vão com o meu poder lá. Ora, se eu tenho o poder de Deus, por que eu preciso copiar o mundo? O mundo precisa ver que em mim está o poder de Deus e que eu não posso passar a mão na cabeça de ninguém para que esses alguém venham aceitar a Jesus como seu Salvador. Não. Conceito de Cristo, conceito da cruz, conceito do Evangelho, doa a quem doer, não quer continuar fazendo as práticas mundanas, o seu lugar não é no evangelho. Quer vir para a igreja e não receber mudança, e não se esforçar para mudar, e não se arrepender, continuar do mesmo jeito que está, isso é caminho dos gentios. Não serve. Jesus deixou claro, não é esse o caminho. Você vai lá, pronto, é o meu evangelho, pregar e viver o evangelho. Aleluia. Como que Deus vai garantir a nossa ida se nós estamos querendo parecer eles? Não. Você vai lá, eles te julgam, eles te criticam, eles te ameaçam, te afrontam, eles debocham de você, eles te agridem e você não pode se adaptar. Achar que o evangelho tem que agradar a alguém. Não, senhores. Achar que o evangelho é o evangelho da aceitação. Não, você tem que ser bonzinho. Não. Evangelho. Viver e pregar o evangelho. Fora disso, deixou de ser evangelho. Fadado ao fracasso. Aleluia.
versículo de número 6, ovelhas perdidas de Israel, aleluia. Nós estamos vendo aqui no capítulo 10 uma dispensação. Nessa dispensação aqui, o Senhor Jesus, ele manda, nesse momento, primeiro, as ovelhas de Israel. Num segundo momento, lá em Atos dos Apóstolos, os israelenses, os judeus, já estavam potencialmente evangelizados. Eles estavam ricamente evangelizados. Tanto é que começaram a matar judeu, e por causa da morte dos irmãos, dos judeus, muitos outros se converteram, porque conheceram a história, estavam vendo o testemunho de morte, estavam se convertendo. Haja visto, houve uma grande perseguição no ano 70 depois de Cristo, o que se chama de diáspora, e o evangelho foi disseminado numa outra dispensação, chegando aos gentios. Aleluia, Jesus! Outra dispensação. Esta dispensação, cuja qual nós estamos vivendo, é dispensação de restauração. Aleluia! Quando você olha para os lados, você vê discrepância dentro das igrejas. Quando você olha para os lados, você vê heresias, rituais diabólicos dentro das igrejas. Você vê tudo menos o evangelho do reino. Você vê carnalidade, você vê dinheiro, você vê barganha, você vê tudo menos o evangelho do reino, que é restaurar vidas, restaurar ministérios, restaurar saúde. É a dispensação que nós estamos vivendo, e não se engane, nós estamos vivendo a dispensação ante o arrebatamento da igreja. Quase que não há mais o que fazer, melhorando, quase que não há mais o que evangelizar. Se quase não há mais evangelização, então deve-se pegar aquele que está aí, quem sabe abatido, discriminado, rejeitado, perdido, caído, machucado, contrito, e restaurar as suas vidas. Dispensação antes do arrebatamento. Não se engane, só através do evangelho do reino, aqui representado na tipologia do leão. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8, curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônio. Observe, cura, purificação, ressuscitação e libertação. Ora, Deus, quando vocaciona alguém, ele vocaciona com esta característica de estar nele o poder. Ora, se o poder está naquele que tem vocação, por que se acovardar? Por que obedecer o homem e não a Deus? Por que não, então, obedecer a Deus em primeiro lugar, como disse Pedro? Aleluia! E termina o versículo de número 8 dizendo: de graça recebeste. Ora, você passa uma vida estudando Bíblia, mais que a sua obrigação. O estudo da Bíblia, a pregação, ouvir a palavra do Senhor, te conduzirá à eternidade. Você precisa conhecer. Você passa uma vida estudando Bíblia, lendo Bíblia, orando, enchendo. De repente o Espírito Santo começa a tirar de dentro de você, através da inspiração que ele mesmo dá, conteúdos que você leu há 1 ano, 10 anos, 20 anos atrás, para que este conteúdo ajude alguém. Tudo obra do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, uns plantam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! E ele acaba dizendo, recebeu de graça. Primeiro que você recebeu a sua salvação de graça, você não precisa pagar. Jesus já pagou na cruz, derramando o seu sangue. Segundo, a inspiração não é sua, bobinho. A inspiração vem de Deus. Você não faz mais do que a sua obrigação estudar a palavra do Senhor. Se recebemos de graça, devemos dar de graça. Por que cobrar? Por que cobrar exorbitâncias, discrepâncias? Por que cobrar se a Bíblia diz recebeu de graça?
É claro que todo o pregador merece uma oferta, de preferência boa. Todo o pastor merece ter o seu salário, que coisa boa. Mas a Bíblia está me dizendo, recebeu de graça, dai de graça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, para aqueles que são vocacionados e que vão obedecer o ídolo do Senhor. Porque se você talvez esteja preocupado com dinheiro, com finanças, e não quer ir, tem a sua vida ameaçada pela escassez ou pela necessidade e não quer ir, lembre-se que Jesus falou em Mateus 6,8, o Pai sabe do que vós necessitais. Aleluia, antes que peça. Está lá na oração do Pai Nosso, o Senhor sabe o que você precisa. Faça a obra do Senhor. Lembre-se, se você é vocacionado, seu nome já está lá escrito. Lembre-se, isso vai ser cobrado. E não vá para o caminho dos gentios. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus. Amém?